Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gabi e hoje eu vou começar uma série de vídeos chamado Me Tornando Au Pair, da agência Ao Embarque, no qual eu vou falar sobre o passo a passo para você realmente se tornar au pair, desde a escolha da agência até o dia do embarque. Como que funciona para você preencher o seu application, como que é a entrevista com a agência, o primeiro Skype com a família, o match, o visto, arrumando as malas, escolhendo presentes para host family. Então, se você tem interesse em ser au pair, tem interesse em saber um pouquinho mais sobre as agências de au pair aqui no Brasil, esse vídeo é para você. Hoje, então, nós vamos falar sobre as 3 maiores agências de au pair nos Estados Unidos, sobre os valores, as vantagens, por que eu escolhi uma ao invés da outra. Bom, lembrando que nós temos várias agências que oferecem o intercâmbio de au pair, mas que essas 3 que eu vou falar hoje, elas são as que nós mais conhecemos por serem as maiores agências, como eu tinha comentado, que é a Cultural Care, Au Pair in America e a Au Pair Care. Dessas 3, apenas a Cultural Care é representada por essa agência também aqui no Brasil. Então, a Cultural Care dos Estados Unidos é representada pela Cultural Care aqui no Brasil. A Au Pair in America, ela é representada pela Experimento no Brasil e a Au Pair Care pela STB. As 3 agências, elas têm alguns requisitos básicos para que você possa se inscrever no programa. São eles ter entre 18 e 26 anos de idade. Na verdade, você pode embarcar até os 26 anos e 11 meses, mas eles dão esse prazo de 26 anos porque o processo pode ser um pouco longo, então você precisa conseguir embarcar antes dos 26 e 11. Você também precisa ter o ensino médio completo, ter uma CNH, ser solteira, não ter filhos, ter horas com as crianças de no mínimo 200 horas. Se eu não me engano, a STB ela exige no mínimo 300 horas comprovadas com as crianças e você precisa também ter um inglês intermediário. Agora eu vou falar sobre os valores das agências, que é uma coisa muito importante, né? Quando a gente vai escolher em qual agência nós vamos nos inscrever. Eu fiz uma colinha. E aí, a Cultural Care, ela é a única agência que ela já oferece o valor dela em real, por conta dela ter a representante dela no Brasil. As outras 2, elas oferecem os valores já em dólar, o que então vai variar muito de acordo com a cotação do dólar. Eu fiz os cálculos hoje com o dólar valendo a 5,80. Muito caro, né? Meu Deus do céu! Eu vou começar falando pela STB, que é a agência que eu tenho menos informação. Tanto a Experimento quanto a Cultural Care, eu estive nas 2, eu procurei conversar com representantes das 2 agências e eu acabei escolhendo a Cultural Care. Bom, então sobre a STB. A STB, ela tem um valor fixo de $700. Então, a entrevista, a inscrição, a taxa do programa, você paga $700 para eles, que com o dólar a 5,80 hoje sai R$4.060. A Experimento, o valor dela também é em dólar, mas ele vai funcionar em 2 partes. Primeiro, você tem que pagar a taxa de inscrição no intercâmbio, que hoje está por R$795. Então, você paga essa taxa, você vai ter todo um suporte na hora de responder o seu application, mas você vai ter que passar por um teste de inglês, o ITEP. Eu conversei com a minha amiga e parece que o teste até que é tranquilo, ele é só de speaking e listening. E aí parece que você precisa baixar um aplicativo e eles vão te dar algumas provinhas para você fazer. Então, na prova de listening, eles vão te dar uma história, você precisa ouvir e depois responder em português. E na prova de speaking, eles vão dar alguns direcionamentos para você contar uma história. Esse foi um dos motivos pelos quais eu não
escolhi a Experimento, porque na época eu fechei em março de 2021, eu considerava o meu inglês bem fraco, então eu decidi não fechar com eles por conta desse teste de inglês. Mas pelo que eu ouço, ele é um teste até que tranquilo. E aí, se vocês tiverem mais informações e puder deixar aqui nos comentários, por favor. Aí depois que você passa nessa prova de inglês no ITEP, aí você vai realmente estar online na plataforma. O restante da taxa do programa, você só vai pagar depois do seu match e depois de ter o seu visto no consulado aprovado, o que é algo realmente muito bom, né, de se considerar, porque é muito difícil, gente, muito difícil. Mas eu já vi 2 casos de meninas que tiveram os vistos negados. Eu vou falar disso um pouquinho melhor no vídeo sobre o visto e a entrevista no consulado. Mas, assim, o que eu realmente ouço da Experimento é que eles oferecem um apoio muito bom na hora de você responder o seu application. Então, eles vão olhando junto com você, qualquer coisinha que talvez eles enxerguem como algo que possa não dar visibilidade para o seu perfil, eles entram em contato, pedem para você modificar. Então, isso é alguma coisa muito interessante da agência. Então, aí depois que você teve o seu match, depois que você teve o seu visto aprovado, você vai pagar o valor de $500. Na teoria, a Experimento, o valor do programa, da taxa do programa, é $860, mas eles sempre estão em promoção, então sempre sai $500 o valor da taxa do programa. Com o dólar a 5,80 hoje, o valor ficaria R$2.900. Então, os R$2.900 da taxa do programa, mais os R$795 da inscrição, dariam R$3.695. E por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre a Cultural Care, que é a agência que eu fechei o programa de au pair. Na Cultural Care, primeiro você precisa pagar o valor de uma entrevista, que é R$40, que nessa entrevista você vai conversar com um representante da Cultural Care, e no final da entrevista você vai ter ali a sua provinha de inglês também, junto com esse representante mesmo. A minha foi toda online. Não sei ao certo se foi por conta da pandemia ou se a Cultural Care faz essa entrevista online, mas durou mais ou menos uma meia hora e os 10 minutos finais foi pra gente conversar em inglês para ela poder avaliar o meu inglês. Sobre a provinha de inglês da Cultural Care, ela durou 10 minutos e começou com a representante me perguntando o que eu gostava de comer e como tinha sido a minha viagem para os Estados Unidos, a primeira vez que eu estive lá. E aí depois ela me deu 2 situações hipotéticas. A primeira foi de que a host family viajou, me chamou para ir junto, mas a maioria do tempo eu fiquei cuidando da criança. O que eu achava sobre isso? E a segunda era que eu tava no mercado com a minha criança e ela começou a chorar porque ela queria alguma coisa que ela não poderia ter. O que eu ia fazer? Então foram essas perguntas em inglês que ela fez pra mim, foi bem tranquilo. E aí no dia seguinte eles me mandaram um e-mail falando se eu tinha sido aceita ou não e o meu nível de inglês, que foi classificado como avançado. Aí depois disso eu paguei a minha taxa de inscrição no programa, que foi de R$310, que era para eu poder fazer todo o meu application e ficar online na plataforma da Cultural Care. Depois que eu fiquei online, que eu conversei com as famílias e fechei o meu match, que eu paguei o valor da taxa do programa. Na Cultural Care, o programa de au pair deles é R$3.950, que eu acho que é realmente mais caro, né, das 3. Mas eu peguei uma promoção que a Cultural Care costuma ter entre março, abril, se eu não me engano, tem mais uma vez no ano que eles fazem essa promoção, que é se você tiver o inglês avançado, acho que acima de 500 ou 600 horas com criança, e fechar match com uma família de uma criança de menos de 2 anos, você vai pagar metade da taxa do programa. Então eu paguei o valor de R$1.975.
O programa, todo o valor do programa sem o desconto é R$ 4.300. E com o desconto, que foi o valor que eu paguei, foi para R$ 2.325. Então, para mim, compensou bastante. De todas as agências, a Cultural Care foi a que ficou mais em conta para mim. Quando eu fui escolher uma agência, eu fiquei bastante em dúvida entre a Experimento e a Cultural Care, que quando eu pesquisava, eram as que eu realmente mais ouvia as meninas falando, né? Eu quase fechei com a Experimento, eu cheguei a ir à agência que tem lá em Ribeirão, eu achei o valor bom e tudo, mas eu fiquei com muito receio do ITEP, porque eu não tinha nenhuma confiança no meu inglês para poder fazer essa prova naquele momento. Mas assim, tirando isso, eu realmente escuto falar muito bem da Experimento, principalmente no suporte que eles dão no momento de fazer o application. Então, só ouço as meninas falando bem da agência. A única coisa que eu já ouvi que talvez seja um ônus, é de que eles demoram muito para poder te dar as devolutivas, para você conseguir ficar online. Pelo que eu entendi, né, como a agência ela é representada aqui no Brasil, ela não tem uma sede nos Estados Unidos, ela depende muito de um intercâmbio ali entre informação. Então é por isso que demora bastante. Já na Cultural Care, eu fiquei online em uma semana, então foi bem rápido o meu processo para poder ficar online. Então, assim, escolhi a Cultural Care porque eu ouvia que essa provinha de inglês ela era um pouco mais tranquila. E porque eu ouço que o fluxo de família da Cultural Care é muito maior, porque é a maior agência de au pair nos Estados Unidos, isso realmente é fato. Então, assim, eu realmente não tenho que reclamar da Cultural Care, porque em uma semana online eu conversei com 4 famílias e tem outro detalhe também da Cultural Care, que você só consegue ficar em conexão com 3 famílias no seu perfil. Então, vamos supor, eu tô ali conversando ao mesmo tempo com 3 famílias. Se uma outra família ver o meu perfil e se interessar, ela não pode estabelecer conexão comigo, porque eu tô já conversando com 3. Então, eu precisaria desconectar de alguma para poder ter acesso a uma outra. Então, assim, como eu fechei meu match em uma semana, eu fiquei muito tempo conectada com 3 famílias. Mas, realmente, assim, para mim, o fluxo da Cultural Care foi muito bom. Não tenho que reclamar da assistência. Toda vez que eu ligava, que eu mandava o e-mail, eles me respondiam bem rápido. E acho que assim, realmente foi por isso que eu escolhi a Cultural Care, por conta do fluxo de família, por conta do valor, que eu também pensei em pegar essa promoção, que eu gosto bastante de criança, de bebê, e também por conta da prova de inglês, que eu tava bastante insegura de fazer o ITEP. No geral, o que eu tinha pensado pro vídeo de hoje realmente é isso. Eu gostaria só de poder apresentar para vocês essas 3 agências que são as mais conhecidas no Brasil. E eu aconselho, se vocês tiverem interesse por alguma agência, para entrar na página, pesquisar um pouquinho mais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui embaixo dos comentários. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, me sigam nas outras redes sociais, tá bom? Que vai ser um prazer realmente poder ter esse intercâmbio com vocês, ter essa comunicação. Muito obrigada por todo mundo que assistiu o vídeo. O segundo vídeo dessa série vai ser sobre o application, vou dar algumas dicas. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!